A religiosidade de Gleison Pércio. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e conforme prometido, nesse momento da série a gente troca a chave de questões de bastidores, de questões um pouco mais pessoais, para as questões de mérito e de conteúdo do Ministério Descortinando o Adventismo, liderado pelo seu CEO, que é o nosso amigo Gleison Pércio, debaixo da autoridade profética de Vinícius Iracete. A gente, porém, não vai reagir e confrontar esse ministério unicamente com base em questões assim pessoais, né? Mas a gente vai tratar com as questões de conteúdo, que são muito mais fundamentais e muito mais importantes. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema que vai permear todas as nossas discussões, né? Segundo a própria agenda do nosso amigo Gleison, que tem que ver com a noção da religiosidade. Dá uma olhadinha aí. Nesses dois volumes que eu escrevi, existe um tema constante sobre a religiosidade, tá? Por quê? Porque o espírito de religiosidade, na verdade, é um demônio, é uma potestade, tá? Que é o mesmo espírito que estava sobre os fariseus. Esse espírito, ele engessa as pessoas e eles dificultam demasiadamente o trabalho do Espírito Santo. Na verdade, o grande obstáculo do Espírito Santo, o maior obstáculo do Espírito Santo não é o pecado, por incrível que pareça, tá? É a religiosidade. Por quê? Porque para Deus alcançar um pecador é muito mais fácil do que ele alcançar um religioso. Porque o religioso, ele acredita que ele está certo, ele acredita que ele sabe de tudo, né? E o pecador não. O pecador, ele consegue ser mais quebrantado de uma maneira muito mais fácil do que um religioso. Então, assim, esse tema, ele permeia o livro inteiro, tá? Tanto o volume 1 quanto o volume 2. Por quê? Primeiro porque a Igreja Adventista é uma igreja muito religiosa. Muito religiosa. Você não aprende a ter um relacionamento com Deus nessa igreja, tá? Isso é fato. As orações são curtas, ou seja, não estou falando no templo em si, mas a maneira com que isso é passado para nós não é, ok, tem um relacionamento com Deus e Ele vai te guiar, o Espírito Santo vai te guiar, não. A tecla que é batida ali muito forte é o sábado e Ellen White. E a reforma de saúde, tá? A verdade é essa. Ah, Gleison, a verdade é essa? Então você não vai se incomodar da gente escrutinar um pouquinho a verdade, né? Vamos lá, pessoal, eu tive acesso ao livro do Gleison no seu conteúdo na íntegra, tá? Eu tinha pedido para as pessoas que se alguém quisesse comprar o livro para me enviar, eu aceitaria, porque eu não ia gastar um centavo com esse livro. Mas foi o que aconteceu, alguém comprou o material e enviou para mim, e a partir disso a gente pode então agora descortinar os descortinadores do Adventismo de uma forma um pouco mais específica, né? Já tendo acesso ao material completo agora não só dos vídeos, mas também do livro, tá? Eu escolhi esse primeiro tema para a gente falar a respeito porque, segundo as próprias palavras do Gleison, esse é um tema constante na discussão dele, que tem que ver aí com a questão da religiosidade, não sei o que, a gente vai escrutinar um pouco as afirmações dele a esse respeito. Mas antes da gente avançar, deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. O que o Gleison fala no livro dele para dizer assim, por exemplo, que o Adventismo, em especial a Ellen White, é uma religião assim desequilibrada e falsa, porque dá muito mais ênfase em assuntos que a Bíblia dá menos ênfase, vamos pensar assim. Dá uma olhadinha nesse print aí.
Para termos uma ideia de sua ênfase nesse assunto, a Bíblia menciona a palavra sábado 116 vezes. Ellen White usou essa mesma palavra 3.315 vezes. Um outro tópico muito importante para a Sra. White era Satanás. A Bíblia, por sua vez, não compartilhou do mesmo interesse que ela sobre o diabo. As escrituras registraram a palavra Satanás 47 vezes, enquanto Ellen White a usou 9.956 vezes. Maravilha, meus amados irmãos e irmãs. Então você vê o Gleason aí fazendo críticas a Ellen White, ao adventismo, porque Ellen White tem uma preocupação e um uso muito maior de expressões bíblicas do que a própria Bíblia, né? Então, enquanto a Bíblia usa a palavra sábado 116 vezes, Ellen White usa 3.000 e tantas vezes. Enquanto a Bíblia usa supostamente a palavra Satanás 47 vezes, a palavra lá em Ellen White ela acontece 9.000 e não sei quantas vezes, né? Justamente para querer passar a impressão para as pessoas que o adventismo dá muita atenção ao que a Bíblia dá pouca atenção, e aí supostamente, né, fica nas entrelinhas que o adventismo é uma religião que distorce a Bíblia e dá muita ênfase no que a Bíblia dá pouca ênfase. Legal, bacana. Vamos aplicar essa mesmíssima lógica ao livro do nosso amigo Gleason Pércio? Vem comigo. Aí está então o PDF do Gleason Pércio aqui no meu computador, né? O pessoal comprou, mandou para mim, etc. E eu vou colocar aqui no Ctrl F 3 palavras importantes dentro desse universo que o Gleason está colocando aí como, né, sendo um tema constante no trabalho dele em torno da religiosidade, da religião, dos religiosos. E a gente vai ver quantas vezes essas palavras acontecem no livro do Gleason, e depois a gente vai para a Bíblia e busca essas mesmas palavras na Bíblia e vê quantas vezes elas acontecem. Será que o resultado vai ser interessante? Então vamos lá. Ctrl F, primeira palavra, religiosidade, ok? Dá uma olhada aí que ela acontece, essa palavra, 39 vezes no arquivo do nosso amigo Gleason Pércio, tá? Então vai anotando aí quantas vezes essas palavras acontecem. 39 vezes. Vamos dar uma olhada numa outra palavra? Ao invés de religiosidade, vamos procurar por religião, ok? Tá procurando aí, vamos ver quantas vezes tal. 34 vezes a palavra religião acontece no texto do Gleason. Maravilha! Encontramos aí mais um tema que é muito importante no livro do Gleason. E, por fim, vamos colocar religioso, né? E vai pegar também o plural aí, religiosos. Então, entre singular e plural, religioso ou religiosos, o termo acontece 81 vezes no livro do Gleason Pércio. Bacana, pessoal! E aí, o que você acha que vai acontecer se a gente aplicar a busca dessas 3 palavras lá na Bíblia agora? Vem comigo! Aqui nós temos o software BibleWorks, ok? Um software muito bom de estudo da Bíblia, onde você pode fazer buscas e tal, etc. Muito interessante. E aí eu vou fazer a pesquisa para vocês do termo religião, ok? Inclusive já está feito aí, né? Esse texto acontece em 4 passagens da Bíblia. Atos 25, verso 19, Atos 26, verso 5, Tiago 1,26, Tiago 1,27. Então, ó, religião acontece na Bíblia 4 vezes e aqui no texto do Gleason 34 vezes. Olha, mas muito mais do que ocorre na Bíblia, né? Vamos pegar o próximo termo? Vamos colocar aqui, ó, religioso. Vamos ver quantas vezes esse termo acontece na palavra de Deus? Uma vez. Lá no Gleason Pércio acontece 81 vezes no livro dele. Aqui na Bíblia o termo só acontece uma vez. Vamos escrever religiosidade. Olha lá que interessante, o termo no BibleWorks fica vermelho, querendo dizer que ele não tem nenhuma ocorrência na Bíblia. Ou seja,
Aqui a gente percebe uma coisa importante. Se o tema constante do livro do Gleason é religiosidade, o termo em si já nem acontece na Bíblia. E os termos correlatos religião, religioso ou religiosos, né, no plural, que acontece uma vez também, são muito menos enfatizados na Bíblia do que na obra do nosso amigo Gleason Pércio. Então, existem 6 ocorrências desses termos religião, religioso e religiosos na Bíblia inteira. Agora aqui no livro do Gleason Pércio tem 80 mais 60... no mínimo aí 140 e pouquinhos ocorrências desses termos no livro. Ou seja, o que acontece 6 vezes na Bíblia, acontece quase 150 vezes no livro do Gleason Pércio. Só que, nesse momento, essa informação não vai querer dizer que o livro do Gleason Pércio dá muito mais atenção ao que a Bíblia dá pouco atenção, como quem está distorcendo as ênfases bíblicas, como ele quer fazer parecer com a Ellen White. Ou seja, a régua que ele usa para medir a Ellen White, ele não quer que você use para medir o trabalho dele, né? Espertinho, né? E basicamente é isso, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos agora partir para uma outra questão que é extremamente importante. A gente já viu que o Gleason é um cara super hipócrita, mas esse não é o foco do que eu quero mostrar aqui. O que eu quero mostrar aqui é quais são os conceitos que ele tem de religião, religioso, religiosidade, à luz da Bíblia, né? A gente viu ali que a Bíblia tem algumas menções a esta noção de religião, de religioso, de religiosidade. Agora, será que o Gleason Pércio ele expõe uma visão bíblica desses temas ou uma visão particular que ele tirou sei lá de onde, tipo talvez assim da inspiração do profeta Vinícius Iracete ou mesmo da sua própria cabeça fantasiosa, né? Vai saber, né? O cara fica 5 dias sem comer por aí, começa a delirar, começa a inventar um conceito de religião, religiosidade, para dizer que tá errado, né? Então vamos lá, algumas coisas que o Gleason fala a respeito desse tema. Ele fala que o espírito de religiosidade é um demônio, uma potestade, que é o espírito que estava sobre os fariseus. Amigo Gleason Pércio. De Atos 25, Atos 26 e Tiago capítulo 1 não definem religião, ou os religiosos, ou a religiosidade nesses termos. Então de onde que você tirou esse conceito? De que a religiosidade é um demônio, é uma potestade, é um espírito que estava sobre os fariseus, e que esse espírito ingessa as pessoas e dificulta demasiadamente o trabalho do Espírito Santo. Ou seja, nenhum desses conceitos estão presentes na Bíblia, esses são conceitos criados na mente fantasiosa ou do profeta Vinícius Iracete ou do seu falso porta-voz Gleason Pércio, né? E esse é o ponto importante de vocês identificarem. O Gleason está construindo um conceito particular de religiosidade para lançar esse conceito sobre o Adventismo e dizer que o Adventismo está errado, mas ele não está construindo esta noção a partir da Bíblia, e sim a partir das suas próprias fantasias ou das fantasias do seu profeta guru, né? Bacana, nada disso aqui está na Bíblia, que o espírito de religiosidade é um demônio, uma potestade, que isso aí dificulta demasiadamente o trabalho do Espírito Santo, e que na verdade o grande obstáculo do Espírito Santo não é o pecado, é a religiosidade. Tipo assim, o pecado é tranquilo para o Espírito Santo lidar, mas a religiosidade é difícil, né? Ou seja, esses conceitos todos são imaginados e fantasiados pelo Gleason, que fica tentando incutir isso na cabeça das pessoas para dizer que o adventismo é religioso, religiosidade, não sei o quê, para tentar tirar as pessoas do adventismo, especialmente aquelas que possam estar frustradas em algum aspecto da sua experiência espiritual e coisas desse tipo, tá bom? O que mais? Ele fala que para Deus alcançar o pecador é mais fácil do que para alcançar o religioso, porque o religioso acredita que ele está certo. E aí começa um pouco a minha provocação, que tem que ver com o título do vídeo também. O Gleason Pércio é um religioso. Ele não crê que ele está certo? Pela definição dele, o religioso acredita que ele está certo. O religioso acredita que ele sabe de tudo. O Gleason não está aí na internet dizendo que ele sabe de tudo do adventismo e ele está trazendo coisas inéditas. Eu vi o livro aí, não vi informação inédita nenhuma, tá? Mas, enfim, tudo bem.
Na cabeça dele, ele não está certo, ele não está trazendo essas coisas novas que só ele sabe, ninguém mais no Brasil sabe, e ele sabe de tudo aí que está acontecendo, os bastidores, e como funciona e como não funciona. Pois é, por isso que eu digo que o Gleison Pércio é um religioso. E aliás, Gleison, e o Vinícius Iracete, não é um religioso? Rapaz, e ele vai dizer então que esse tema permeia o livro inteiro e que a Igreja Adventista é uma igreja muito religiosa, no sentido dela não ensinar as pessoas a ter um relacionamento com Deus. Ele fala assim, isso é fato. Ah, é? É fato que no Adventismo não se ensina a ter um relacionamento com Deus. Bom, só existe uma forma, Gleison, de você ensinar coisas desse tipo na internet. Você nunca ter ido na escola sabatina, você nunca ter prestado atenção nos sermões que são pregados na igreja, e, sobretudo, você não conhecer nada da literatura adventista, nem nos seus documentos oficiais e nem nos documentos produzidos pelos seus representantes, pelos teólogos, pelos pastores, pelas pessoas que produzem conteúdo dentro da esfera do Adventismo do Sétimo Dia, que, sim, se esforçam e se esforçam muito para conduzir as pessoas a uma experiência profunda com Deus, né? Inclusive, a nossa própria praxe, né? Os nossos regulamentos eclesiásticos administrativos dizem que na base e no fundamento da religião adventista está um compromisso total com Deus. E aí existem várias aplicações lá do que isso significa para os departamentos da igreja, a vida da igreja, o cumprimento da missão da igreja, tá? Então é um compromisso total, não é uma coisa superficial, não é uma coisa leve, não é uma coisa desimportante. Pelo contrário, geralmente as pessoas que frequentam uma igreja, são batizadas numa igreja, pregam nessa igreja e, enfim, têm a sua experiência com Cristo e com Deus relativas a essa igreja, são pessoas que não concordariam com você, mas jamais, inclusive porque o seu julgamento é extremamente superficial. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção no que o Gleison está falando, nesse contexto como um todo aí, que ele diz assim que no Adventismo do Sétimo Dia não se ensina, né, a ter esse relacionamento com Deus e tal, porque as orações são curtas, que meio que essa é a maneira como isso é passado. Rapaz, eu vou ler um texto da Bíblia para você, aqui em Mateus capítulo 23, que é o capítulo clássico onde Jesus fala dos fariseus, e no verso 14 está dito assim, Gleison: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? Porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo mais severo. O Gleison estava dizendo que a religiosidade é o espírito que está sobre os fariseus. E agora ele está dizendo que a igreja adventista é muito religiosa porque as orações são curtas. Mas veja, se realmente o espírito do farisaísmo é o que está dentro da igreja, as orações dentro da igreja deveriam ser longas e não curtas, porque assim eram os fariseus, né? Ou seja, o Gleison ele dá uma definição de religiosidade que surge da cabeça dele ou do profeta Vinícius Iracete, e quando ele vai falar do fariseu, ele diz que o fariseu está influenciado pelo espírito do demônio. Quando ele vai falar da igreja adventista, ele vai dizer que a igreja é muito religiosa porque faz o exato oposto do que o fariseu fazia, né? Inclusive é interessante, tem muitas citações de Ellen White onde ela recomenda orações curtas e diretas na igreja, né? Isso não quer dizer que você não possa passar tempo e não deva passar tempo em oração, e em clamor, em pedidos, em agradecimentos para Deus na sua vida particular, mas em especial na igreja isso deve ser evitado no contexto da proclamação pública, até para inúmeras questões assim de ordem e decência dentro do culto, tá? Ou seja, né, o Gleison Pércio, ele inventa os conceitos para aplicar ao Adventismo do Sétimo Dia, não se preocupa com coerência, é um super hipócrita, onde Ellen White fala assim 10 vezes do assunto onde a Bíblia fala uma vez, ele faz a mesma coisa, mas a igreja está errada e ele não está errado, o religioso acha que está certo e sabe tudo, o Gleison Pércio acha que está certo e sabe tudo, ou pelo menos o Vinícius Iracete está certo e sabe tudo, e é isso aí. Né? E o Adventismo não ensina ninguém a ter relacionamento com Deus, que Deus vai te guiar, porque no Adventismo é só sábado, Ellen White e reforma de saúde. A verdade é essa, rapaz. A verdade é muito longe, muito diferente dessa que você coloca, e a gente está simplesmente começando aí a nossa
refutação ao conteúdo do que você ensina. E eu queria terminar fazendo uma leitura aqui de Tiago, capítulo 1. E aqui nos versos 26 e 27, Tiago fala assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja que o discurso de Tiago, quando fala de religião, ele fala que sim, existe uma religião vã, que é aquela pessoa que, supondo ser religiosa, faz o mal, engana seu próprio coração, fala um monte de bobagem, um monte de heresia, um monte de coisas malignas, maliciosas e pecaminosas e não sei o quê. Essa pessoa tem uma religião vã. Mas como que Tiago se contrapõe a essa noção? Ele não diz assim, portanto está provado que a religiosidade é um pecado, é um demônio, que amarra o Espírito Santo e que dificulta o trabalho do Espírito Santo. Não! O que ele fala é que, conquanto exista essa religião vã, a religião verdadeira, pura e sem mácula e não sei o que, envolve visitar órfãos e viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então a ideia não é que para você evitar a falsa religião, você não pode ser o religioso e ter religiosidade. É simplesmente você não ser um falso religioso, você ser um verdadeiro religioso. Que tem uma religião pura e sem mácula, ou seja, em nenhum momento a Bíblia combate a religiosidade ou a religião como faz Gleison Perser. Nesse ponto, o Gleison ele não está só em confronto e contradição com o adventismo do sétimo dia, mas está em confronto e em contradição com a própria palavra de Deus. Um abraço.